mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Era uma manhã ensolarada em Los Angeles quando um luxuoso jato particular aguardava passageiros no aeroporto executivo. A aeronave, conhecida por ser um símbolo de conforto e exclusividade, estava pronta para decolar rumo a Nova York. Entre os passageiros havia empresários renomados, celebridades e uma figura peculiar, discreta e inesperada, Elon Musk. Vestido de forma simples, usando jeans, uma camiseta preta e um casaco. Musk parecia mais um viajante comum do que um magnata bilionário à frente de algumas das empresas mais revolucionárias do mundo. Poucos notaram sua presença ao embarcar. Ele carregava apenas uma mochila leve e cumprimentava os comissários com um sorriso educado, mas nada que chamasse muita atenção. Alguns passageiros, no entanto, começaram a cochichar ao reconhecê-lo. A mistura de admiração e inveja era palpável. Afinal, era Elon Musk, um dos homens mais ricos e controversos do planeta, sentado casualmente em um dos assentos como qualquer outro passageiro. Enquanto os passageiros se acomodavam, um executivo de meia-idade, claramente acostumado ao luxo e ao privilégio, começou a expressar descontentamento em voz alta. Ele reclamava de tudo, do serviço de bordo à qualidade das bebidas, ignorando completamente que estava em uma das aeronaves mais exclusivas disponíveis. Sua postura arrogante e seu tom desdenhoso rapidamente chamaram a atenção. Elon, sentado próximo, apenas observava em silêncio, com um olhar tranquilo, quase divertido. Ele não parecia incomodado, mas era evidente que o comportamento do homem estava criando uma tensão no ambiente. As pessoas começaram a se sentir desconfortáveis, trocando olhares nervosos. Quando a aeronave decolou, o executivo arrogante voltou sua atenção para Musk. "Você é novo aqui?", perguntou com um tom que beirava o deboche. Musk, sempre cortês, respondeu calmamente: não exatamente. A resposta vaga pareceu irritar o homem, que continuou a insistir. "Você tem ideia de quanto custa estar neste voo? Certamente, alguém como você deve ter sido convidado ou ganhou isso como um prêmio, não é?" A sala ficou em silêncio. Os outros passageiros olhavam de relance, claramente desconfortáveis com o tom agressivo. Musk, mantendo a compostura, apenas sorriu e respondeu: "Talvez mais do que você imagina." O executivo não se deu por satisfeito. Ele começou a insinuar que Musk não deveria estar ali, insinuando que sem um traje formal ou ostentação, ele não se encaixava no perfil dos outros passageiros. O clima ficou mais tenso, e alguns começaram a murmurar, mas ninguém interveio diretamente. O que ninguém sabia era que aquele encontro estava prestes a dar uma guinada inesperada. Musk, conhecido por sua paciência e habilidade de lidar com situações desconfortáveis, sabia exatamente como virar o jogo. Conforme o voo avançava, a tensão a bordo continuava a aumentar. O executivo arrogante, chamado Richard, parecia ter encontrado um novo passatempo: provocar Elon Musk. Ele se gabava de suas conquistas, enfatizando os milhões que havia acumulado em negócios de imóveis e ações, sempre com um tom de superioridade. Ele fazia questão de mencionar que frequentava apenas os lugares mais exclusivos e insinuava que pessoas como Musk, com sua aparência modesta, só estavam ali como um golpe de sorte. Richard levantou-se com um copo de champanhe na mão e começou a discursar para os outros passageiros, como se estivesse em uma conferência. "A elite está aqui. Nós que trabalhamos duro para chegar onde estamos, sabemos identificar quem pertence a este círculo e quem não pertence." Seus olhos se voltaram diretamente para Musk, e ele sorriu de maneira maliciosa. "E às vezes aparecem alguns que claramente não entendem as regras do jogo." Alguns passageiros riram nervosamente, tentando evitar serem envolvidos na situação. Musk permaneceu em silêncio, mas havia algo no seu olhar que indicava que ele estava analisando cada movimento de Richard. Não era raiva, mas uma calma desconcertante, como se ele soubesse que o momento certo para agir ainda não havia chegado. Uma comissária, percebendo o desconforto geral, tentou intervir educadamente. "Senhor, pedimos que todos mantenham o respeito a bordo. Este é um ambiente privado, e queremos garantir que todos tenham uma viagem agradável." Richard apenas acenou com desdém, dizendo: Claro, mas veja bem, estou apenas apontando a verdade. Não podemos deixar que certos padrões se percam, mesmo em um jato como este." Os olhares de reprovação começaram a surgir entre os outros passageiros. Embora ninguém tivesse coragem de confrontar Richard diretamente, muitos já estavam incomodados com a forma como ele monopolizava a atenção e humilhava Musk. Entre cochichos, alguns comentavam: "Será que ele sabe quem é esse cara? Ou ele vai se arrepender disso, com certeza."
Musk, que até então estava lendo tranquilamente um documento em seu tablet, finalmente decidiu interagir. Ele fechou o dispositivo, olhou diretamente para Richard e com um tom amigável disse: "Parece que você gosta de compartilhar suas opiniões. Talvez eu devesse fazer o mesmo." O ambiente ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para os dois. Richard cruzou os braços, claramente satisfeito por ter atraído a atenção de Musk. Ah, então finalmente resolveu falar. Ótimo. Vamos lá, diga algo que me impressione. Ele sorriu, como se já soubesse que venceria qualquer discussão. Musk inclinou-se levemente para frente, mantendo o tom calmo. Você mencionou padrões e círculos de elite. Acho que seria interessante explorar isso. Me diga, o que você considera sucesso verdadeiro? A pergunta parecia simples, mas a maneira como Musk a fez foi desarmadora. Richard ficou momentaneamente sem palavras, mas rapidamente retomou o controle, respondendo com arrogância. Sucesso é sobre dinheiro, conexões e poder. Algo que eu claramente entendo muito bem. Musk apenas assentiu, como se estivesse processando a resposta. Entendi. E o que você acha que alguém precisa para estar em um lugar como este? Richard riu, sentindo-se no comando novamente. Bom gosto, riqueza e influência, obviamente. Antes que Musk pudesse responder, a comissária anunciou que o jantar seria servido. A atenção se dispersou por um momento, mas a tensão entre os dois permaneceu no ar. Musk, ainda com sua expressão tranquila, sabia que o jogo estava apenas começando. Com o jantar servido, o ambiente no avião parecia mais calmo, mas a tensão entre Elon Musk e Richard ainda pairava no ar. O arrogante executivo continuava a se exibir, narrando suas supostas conquistas para qualquer um que estivesse disposto, ou forçado, a ouvir. Entre goles de vinho caro, ele descrevia mansões em locais exóticos, carros de luxo e um estilo de vida exclusivo, pontuando que apenas os verdadeiramente bem-sucedidos poderiam entender. Musk, por sua vez, mantinha-se em silêncio, aproveitando o jantar. Mas seu olhar observador indicava que estava avaliando cuidadosamente cada palavra dita por Richard. A essa altura, alguns passageiros já murmuravam discretamente, tentando conter risadas ou olhares de reprovação ao comportamento de Richard. A pergunta que pairava era: ele realmente não percebe quem está sentado ali? Richard, percebendo que não estava recebendo a atenção esperada de Musk, decidiu provocá-lo novamente. Ele levantou sua taça de vinho e disse em voz alta: "Vamos brindar aos verdadeiros inovadores, aqueles que mudam o mundo, que constroem algo do zero." Olhou diretamente para Musk e completou: "E não aos que vivem à sombra dos outros." O comentário causou um silêncio constrangedor na cabine. Todos sabiam que as palavras de Richard eram destinadas a Musk, mas ninguém tinha coragem de intervir. Uma mulher ao fundo sussurrou para o marido: "Ele vai se arrepender amargamente disso." Musk, com um sorriso discreto, finalmente respondeu, mas sem elevar o tom de voz: "É interessante o que você disse, Richard. Construir algo do zero. Eu concordo, é realmente uma conquista notável. Mas me diga, o que você acha de alguém que não apenas constrói, mas também transforma e revoluciona?" A pergunta pegou Richard de surpresa. Ele tentou disfarçar o nervosismo com uma risada forçada. "Bom, isso é muito raro, quase impossível. Mas, claro, eu diria que seria alguém extraordinário. Ainda assim, poucos têm esse impacto." Musk inclinou-se levemente para frente com uma tranquilidade que começava a incomodar Richard. "Concordo novamente. O impacto é o que realmente define o sucesso. Às vezes, transformar algo comum em algo que muda a vida das pessoas é o maior desafio." Richard, sentindo que estava perdendo o controle da conversa, tentou desviar. "Mas veja bem, há níveis para tudo. E é evidente que alguns aqui ainda precisam aprender a se comportar em ambientes de luxo." Ele lançou um olhar de desdém para Musk, acreditando ter retomado a posição de superioridade. Nesse momento, um dos passageiros decidiu intervir. Um homem mais velho, de aparência respeitável, que até então estava calado, disse calmamente: "Sabe, Richard, há uma ironia interessante no que você está dizendo. Você fala de impacto, inovação e comportamento, mas parece não perceber o que está bem diante dos seus olhos." Richard riu confuso. "Do que você está falando?" O homem lançou um olhar cúmplice para Musk e respondeu: "Talvez você devesse pesquisar mais sobre as pessoas antes de tirar conclusões precipitadas." O clima ficou mais denso. Richard olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares que sugeriam que algo grande estava prestes a acontecer. Ele voltou-se para Musk, que agora parecia completamente no controle da situação. Musk olhou para Richard e com um tom tranquilo disse: "Você está certo sobre uma coisa, Richard.
Sucesso é sobre impacto. E às vezes é sobre saber o momento certo de falar e o momento certo de agir. Estou curioso para saber como você define o impacto quando descobrir mais sobre mim. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Richard, desconcertado, tentou fingir indiferença, mas era evidente que começava a se questionar. Enquanto isso, os passageiros aguardavam ansiosamente pelo que viria a seguir. A tensão na cabine do voo de luxo aumentava. Enquanto Richard se afundava em seu próprio mundo de arrogância, os outros passageiros começavam a se entreolhar, intrigados. As interações entre ele e Elon Musk criaram um ar de mistério. Quem era realmente aquele homem que permanecia tão calmo, mesmo diante de insultos tão diretos? Uma mulher sentada algumas fileiras à frente decidiu quebrar o silêncio. Ela se inclinou para seu marido e sussurrou: "Você percebeu quem ele é? Acho que já vi esse homem antes. Mas não posso ter certeza." O marido balançou a cabeça, claramente desconfortável em se envolver. Entretanto, ela continuou a observá-lo, agora com olhos atentos. Enquanto isso, Richard, ainda sentindo-se vitorioso em sua suposta superioridade, chamou a comissária de bordo. "Poderia me trazer outro vinho, por favor? Algo que combine com o momento. Sabe, algo para celebrar as conquistas de quem realmente fez a diferença." Ele riu de maneira exagerada, jogando mais uma indireta na direção de Musk. A comissária, visivelmente desconfortável, hesitou por um momento olhando para Musk. Ela parecia saber algo que Richard não sabia. Com um sorriso educado respondeu: "Claro, senhor. Já trago para você. Mais alguma coisa?" Antes que Richard pudesse responder, um jovem sentado na fileira ao lado pegou seu telefone discretamente e começou a pesquisar. Ele digitou algumas palavras-chave, buscando identificar quem era aquele homem que permanecia sereno, mas que parecia tão familiar. "Eu sabia. É ele." O jovem quase deixou escapar um grito de surpresa, mas conteve-se ao perceber que atrairia atenção. Ele se inclinou para a pessoa ao lado e mostrou a tela do telefone. A descoberta do jovem rapidamente espalhou-se como um segredo em um salão de festa. Um passageiro após o outro começou a pegar seus dispositivos, pesquisando freneticamente. Cochichos percorriam o avião, e o ambiente transformou-se em um cenário de crescente curiosidade e espanto. O nome Elon Musk começou a ser sussurrado de um canto ao outro. Richard, no entanto, continuava alheio ao que estava acontecendo. Ele estava ocupado com sua performance, contando histórias e rindo sozinho de suas piadas. Porém, agora, os olhares não estavam mais sobre ele. A atenção havia mudado para Musk, que com um leve sorriso, parecia prever o que estava por vir. Quando a comissária voltou com o vinho de Richard, ela fez questão de passar por Musk, oferecendo-lhe um tratamento visivelmente respeitoso. Isso não passou despercebido por Richard, que finalmente começou a notar que algo estava diferente. Ele olhou ao redor e percebeu que os passageiros estavam checando seus telefones, olhando para Musk e cochichando entre si. Com um tom de irritação, Richard perguntou em voz alta: "O que está acontecendo aqui? Por que todo mundo está olhando para ele? Qual é a graça que eu estou perdendo?" O silêncio tomou conta da cabine por alguns segundos. Foi o jovem que havia feito a descoberta quem decidiu falar. Ele virou-se para Richard e disse, com um tom que misturava incredulidade e indignação: "Você realmente não sabe quem ele é, não é?" Richard, agora confuso e levemente desconfortável, respondeu com sarcasmo: "Devo saber? É algum tipo de celebridade?" O jovem soltou uma risada seca. "Celebridade? Você só pode estar brincando. Esse homem é Elon Musk, o cara que literalmente está mudando o mundo. O criador da Tesla, SpaceX e um dos homens mais ricos e influentes do planeta." As palavras do jovem ecoaram na cabine. Richard ficou paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Musk, que agora o encarava com uma expressão serena, mas que carregava um peso de significado. O silêncio foi quebrado por um passageiro que murmurou: "Isso vai ser interessante." O ambiente no avião, antes dominado pelo desdém de Richard e pelos murmúrios dos passageiros, agora estava carregado de tensão. O nome Elon Musk pairava no ar como uma revelação bombástica. Enquanto os passageiros assimilavam a informação, Richard permanecia em um estado de negação. Ele olhou fixamente para Musk, franzindo a testa, tentando processar o que acabará de ouvir. "Isso não pode ser verdade!" Richard exclamou, gesticulando de maneira exagerada. "Vocês estão brincando comigo. Por que um homem como esse estaria num voo comercial? Isso não faz sentido. Deve ser algum tipo de piada." A voz de Richard elevou-se, tentando convencer não apenas os outros, mas a si mesmo. Entretanto, o jovem que havia revelado a identidade de Musk o encarou com firmeza. "Não é piada.
Pesquisei. Está aqui, na palma da minha mão. Ele estendeu o celular na direção de Richard, que, hesitante, deu uma rápida olhada na tela. Ali estava a confirmação, uma foto de Elon Musk e uma breve descrição de suas conquistas. Richard sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele relembrou cada insulto que havia proferido. A palavra irrelevante ecoava em sua mente como um martelo batendo incessantemente. Musk, por outro lado, manteve-se calmo, sua expressão imperturbável. Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz ressoando com tranquilidade, mas com um tom que parecia cortar o ar como uma lâmina. Sabe, Richard, não é a primeira vez que me subestimam. Mas geralmente as pessoas percebem quem eu sou antes de me insultarem. Os passageiros soltaram risadas contidas. A ironia de Musk não passou despercebida, e o tom cortante de sua fala foi o suficiente para desarmar Richard ainda mais. O balconista tentou recuperar sua compostura. Bem, talvez eu tenha sido um pouco direto demais. Mas você entende, certo? É só o jeito que eu sou. Musk inclinou a cabeça levemente, analisando Richard como um cientista estudando uma experiência que saiu do controle. Direto? Talvez. Mas também, talvez, um pouco apressado em julgar. Todos nós temos algo a aprender, não é? O gerente do voo, que até então havia observado a situação à distância, decidiu intervir. Ele se aproximou, tentando amenizar o clima tenso. Senhores, peço desculpas por qualquer inconveniente. Estamos comprometidos em garantir que todos tenham uma experiência agradável a bordo. Musk, com sua postura sempre elegante, olhou para o gerente e sorriu. Não se preocupe. Na vida, às vezes, é bom ser tratado como uma pessoa comum. É revelador. Richard tentou agarrar a oportunidade para desviar a atenção. Exatamente. Foi exatamente o que eu quis dizer. Eu tratei você como qualquer um. Sem privilégios, sem exceções. Os passageiros, que agora assistiam à cena como se fosse uma peça de teatro, soltaram risadas discretas, claramente percebendo a tentativa desesperada de Richard em salvar sua imagem. Musk balançou a cabeça levemente, seu sorriso carregando um misto de compaixão e superioridade. Ser tratado como qualquer um não é o problema, Richard. O problema é como você escolhe tratar as pessoas, independentemente de quem elas sejam. As palavras de Musk ecoaram na cabine como uma lição. Richard, incapaz de rebater, recuou para sua poltrona, a expressão em seu rosto oscilando entre vergonha e frustração. Os passageiros começaram a cochichar novamente, desta vez admirados pela elegância e inteligência com que Musk lidou com a situação. Enquanto o voo continuava, Musk voltou a olhar pela janela como se a cena nunca tivesse acontecido. Mas para Richard, a experiência estava longe de ser esquecida. Ele sentia o peso dos olhares ao seu redor e sabia que sua reputação estava em jogo. O avião continuava sua jornada silenciosa pelos céus, mas a atmosfera a bordo estava longe de tranquila. Richard sentia-se esmagado pelo peso do julgamento alheio, e cada olhar direcionado a ele parecia gritar as palavras que ninguém ousava dizer em voz alta. Em sua mente ele revisava todos os acontecimentos, tentando encontrar justificativas para suas ações. O desconforto aumentava a cada segundo, e sua postura confiante desmoronava lentamente. Elon Musk, por sua vez, permanecia sereno. Ele digitava algo em seu telefone, alheio à agitação que sua presença causará. Alguns passageiros cochichavam, observando cada movimento dele, enquanto outros tiravam fotos discretamente. Era impossível não notar como ele, com sua calma quase desarmante, parecia completamente alheio ao drama que acabará de se desenrolar. Finalmente, Richard não conseguiu mais suportar o peso do silêncio. Ele se levantou, ignorando os olhares curiosos, e caminhou hesitante até onde Musk estava sentado. Senhor, Musk, ele começou, a voz trêmula, eu queria pedir desculpas. Acho que fui um pouco rude. Não sabia quem o senhor era. Musk levantou os olhos de seu telefone, analisando Richard com um olhar curioso, quase intrigado. Ele cruzou as mãos sobre os joelhos antes de responder, com um tom de voz que era ao mesmo tempo calmo e penetrante. Saber quem eu sou não deveria importar. O respeito é algo que todos merecem, não acha? Richard engoliu em seco, sentindo a reprovação implícita nas palavras de Musk. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha argumentos. O silêncio desconfortável foi interrompido por uma senhora sentada próxima, que decidiu intervir. O Sr. Musk tem razão, sabe? Tratar as pessoas com gentileza deveria ser o mínimo, independente de quem elas sejam. O murmúrio de aprovação entre os passageiros fez Richard recuar um passo. Ele olhou ao redor, percebendo que não tinha mais apoio.
A humilhação que sentia agora era muito mais intensa do que qualquer outra que já havia experimentado. Ele deu um passo para trás, tentando esconder sua vergonha, mas as palavras de Musk o seguiram como um lembrete implacável. Musk continuou: na vida, aprendemos muito mais com nossos erros do que com nossos acertos. Talvez essa seja sua chance de refletir sobre como você trata as pessoas. Nunca sabemos quem elas são ou o que elas podem estar passando. Richard assentiu, incapaz de dizer mais nada. Ele voltou para sua poltrona, sentindo-se minúsculo em meio à grandeza de alguém que acabará de ensinar uma lição tão simples e poderosa. Enquanto isso, o gerente do voo se aproximou de Musk, pedindo desculpas pelo incidente. Senhor Musk, em nome da companhia aérea, gostaria de expressar nosso mais profundo arrependimento pelo ocorrido. Por favor, informe se há algo que possamos fazer para melhorar sua experiência. Musk balançou a cabeça, dispensando a oferta com um sorriso discreto. Não se preocupe. Como eu disse, é bom ser tratado como uma pessoa comum de vez em quando. Isso nos mantém conectados com o mundo real. As palavras de Musk ressoaram profundamente entre os passageiros. Muitos refletiram sobre suas próprias atitudes, enquanto outros não resistiram à vontade de postar sobre o incidente nas redes sociais. Em questão de minutos, o voo tornou-se o centro das atenções digitais, e o nome de Elon Musk começava a circular em hashtags acompanhadas de relatos do ocorrido. Richard, por sua vez, estava perdido em pensamentos. Ele sabia que sua atitude naquele dia o marcaria para sempre. Mas mal sabia ele que as consequências desse encontro estavam apenas começando a se desenrolar. O clima a bordo do voo mudou drasticamente. A tensão que antes permeava o ambiente foi substituída por uma curiosidade quase palpável. Os passageiros sussurravam entre si, comentando sobre o que haviam acabado de testemunhar. Alguns procuravam informações no celular sobre Elon Musk, enquanto outros tentavam disfarçar sua empolgação ao estarem tão próximos de uma figura tão influente. Richard, por sua vez, estava completamente desconcertado. Cada palavra dita por Musk no ato anterior ecoava em sua mente como um lembrete cruel de seu erro. Ele sentia o peso do julgamento não apenas dos outros passageiros, mas principalmente o seu próprio. Ele começou a se questionar: como havia chegado a esse ponto? Ele sempre fora uma pessoa orgulhosa, mas agora se via forçado a enfrentar as consequências de sua arrogância. Enquanto isso, Musk continuava impassível, revisando documentos em seu tablet. Para ele, o incidente era apenas mais um reflexo do comportamento humano e uma oportunidade de reflexão, tanto para Richard quanto para os demais ao seu redor. Sua postura calma e reservada contrastava com o alvoroço gerado por sua presença. Uma jovem passageira, sentada próxima a Musk, decidiu abordar o bilionário. Com um tom tímido, ela perguntou: Senhor Musk, desculpe interromper, mas eu só queria dizer que admiro muito seu trabalho, especialmente na SpaceX. É incrível pensar no futuro que o senhor está construindo. Musk ergueu o olhar, e seu rosto se iluminou com um sorriso sincero. Obrigado. É sempre bom saber que o trabalho que fazemos inspira as pessoas. O futuro é algo que todos nós podemos moldar, desde que nos dediquemos a isso. As palavras de Musk começaram a transformar o voo em algo mais do que apenas um deslocamento de um ponto a outro. Ele não era apenas uma figura pública, era um símbolo de inovação e persistência. Outros passageiros, inspirados pela coragem da jovem, começaram a se aproximar discretamente pedindo autógrafos, tirando fotos ou simplesmente agradecendo pelo impacto positivo que ele havia causado em suas vidas. Enquanto isso, Richard observava tudo de longe, ainda lutando com suas próprias emoções. Ele sabia que precisava fazer algo para tentar remediar a situação, mas não sabia como. O orgulho ainda era uma barreira, mas o arrependimento estava começando a superá-lo. Ele assistia enquanto Musk interagia com os passageiros, cada gesto e palavra reforçando o contraste entre a grandeza do bilionário e sua própria mesquinhez. O gerente do voo, percebendo o interesse coletivo em torno de Musk, tomou a iniciativa de tentar transformar o momento em algo ainda mais especial. Ele se aproximou de Musk e perguntou com cautela: Senhor Musk, com sua permissão, seria uma honra se pudesse dizer algumas palavras aos passageiros. Tenho certeza de que muitos ficariam felizes em ouvir algo diretamente do senhor. Musk ponderou por um momento, mas acabou aceitando. Ele se levantou, caminhou até a parte dianteira da cabine e, com a permissão da tripulação, pegou o microfone para se dirigir a todos a bordo. Boa tarde a todos. Sei que este voo tem sido um pouco mais movimentado do que o normal, mas gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar algo. Muitas vezes esquecemos que por trás de títulos, cargos e posições, somos todos apenas humanos.
Cada um de nós carrega histórias, desafios e aprendizados. Meu trabalho é apenas uma extensão do que acredito ser possível para o mundo, construir um futuro melhor. E isso não é um trabalho de uma pessoa só. Cada pequena atitude conta. O silêncio tomou conta da cabine enquanto todos ouviam atentamente. Musk continuou: espero que quando este voo terminar, vocês levem consigo a ideia de que gentileza, curiosidade e respeito são essenciais. Nunca sabemos o impacto que nossas ações podem ter. Às vezes, elas podem mudar o mundo. Outras vezes, podem mudar apenas uma pessoa. E isso já é suficiente. A cabine irrompeu em aplausos. As palavras de Musk ressoaram profundamente em cada pessoa presente. Até mesmo Richard, sentado em sua poltrona, sentiu algo mudar dentro de si. Ele percebeu que não era tarde demais para aprender, para melhorar. Richard sentia o peso das palavras de Elon Musk como se fossem dirigidas diretamente a ele. Cada frase parecia desmontar a armadura de arrogância e preconceito que ele carregava. A multidão ao redor de Musk, agora inspirada e sorridente, só intensificava o isolamento de Richard em sua poltrona. Ele observava o bilionário com uma mistura de admiração e vergonha, ciente de que seu comportamento inicial havia sido impulsivo e injustificável. O voo seguia tranquilo, mas dentro de Richard havia uma tempestade. O eco de suas próprias palavras, repletas de desdém e raiva, o perseguia. Ele sabia que precisava fazer algo para corrigir seu erro, mas não tinha certeza de como se aproximar. Levantou-se hesitante, observando Musk ainda cercado por passageiros que compartilhavam histórias ou pediam conselhos. Finalmente, reunindo coragem, Richard caminhou até Musk. Ao se aproximar, o burburinho ao redor do bilionário diminuiu. Musk ergueu os olhos, seu olhar calmo encontrando o de Richard, que agora estava visivelmente desconfortável. A tensão no ar era palpável, e os passageiros observavam atentamente, curiosos para ver o desfecho daquela interação. Senhor Musk, começou Richard, sua voz tremendo levemente, eu gostaria de pedir desculpas. Meu comportamento mais cedo foi inaceitável. Eu não sabia quem o senhor era, mas mais importante, não deveria tratar ninguém da maneira como tratei. Eu estava errado, e espero que possa me perdoar. Musk manteve o olhar fixo em Richard por alguns segundos antes de responder. Obrigado por suas palavras. Reconhecer um erro não é fácil, mas é o primeiro passo para crescer. Espero que você leve isso como uma lição, não apenas para mim, mas para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. A resposta de Musk foi direta, mas sem julgamento. Ele não precisava dizer mais nada, sua postura transmitia uma mensagem clara de que o passado poderia ser deixado para trás, desde que Richard estivesse disposto a mudar. O alívio começou a se manifestar no rosto de Richard, mas ele sabia que ainda tinha muito a refletir. Os passageiros, antes espectadores do incidente, ficaram impressionados com a humildade de Musk ao lidar com a situação e com a coragem de Richard em se desculpar publicamente. O episódio se tornou uma lição coletiva sobre empatia e humildade. Enquanto o voo se aproximava de seu destino, Richard retornou ao seu assento. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele sentia que essa experiência não era apenas uma vergonha passageira, mas uma oportunidade de transformação. Ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Musk e na simplicidade com que ele lidava com até mesmo as piores situações. Musk, por sua vez, voltou a seu trabalho, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Mas dentro dele havia uma satisfação silenciosa por ter transformado um momento de tensão em uma oportunidade de aprendizado, não apenas para Richard, mas para todos ali. Enquanto o avião se aproximava do aeroporto, a atmosfera na cabine estava transformada. O silêncio respeitoso que envolvia todos era reflexo do impacto do que haviam presenciado. Elon Musk, um dos homens mais influentes do mundo, havia sido insultado, mas sua reação de calma e sabedoria reverberava em todos ali. O episódio deixou claro que não era apenas sobre quem ele era, mas sobre como ele escolhia lidar com adversidades. Richard, sentado em seu lugar, ainda refletia sobre o ocorrido. As palavras de Musk ecoavam em sua mente como um mantra. Ele sabia que aquele voo marcaria sua vida para sempre. Assim que o avião pousou e os passageiros começaram a se levantar, Richard tomou uma decisão. Ele se aproximou de Musk uma última vez, agora com mais firmeza. Senhor Musk, obrigado por me dar a oportunidade de aprender com o meu erro. Eu quero que saiba que isso não será em vão. Eu farei mudanças na minha vida a partir de hoje. Obrigado por ser mais paciente comigo do que eu merecia. Musk olhou para Richard com um sorriso leve e sincero. Todos nós temos algo a aprender todos os dias. Desejo que você encontre maneiras de passar isso adiante.
O mundo precisa de mais pessoas dispostas a mudar. Após essas palavras, Musk se dirigiu à saída, onde mais passageiros o cumprimentavam com respeito. Muitos tiraram fotos ou apertaram sua mão, mas era evidente que para Musk a interação mais significativa havia sido com Richard. Já no terminal, Richard decidiu compartilhar sua experiência. Ele publicou um texto em suas redes sociais contando sobre o erro que havia cometido, mas também sobre a maneira como Musk reagiu e a lição que ele aprendeu. O post viralizou rapidamente, atraindo milhões de curtidas e comentários. Pessoas de todo o mundo ficaram tocadas pela sinceridade de Richard e pela postura de Musk. Elon Musk, ao tomar conhecimento da postagem, comentou com um simples: "A mudança começa com um passo. Boa sorte na jornada." Sua resposta breve, mas poderosa, trouxe ainda mais visibilidade para a mensagem, inspirando outros a refletirem sobre como tratam as pessoas ao seu redor. Para Richard, aquele momento se tornou um divisor de águas. Ele começou a se envolver em iniciativas sociais e palestras sobre empatia e respeito, usando sua história como exemplo. O incidente no voo, que inicialmente parecia ser um erro humilhante, transformou-se em uma poderosa mensagem de transformação pessoal. Elon Musk seguiu sua jornada como sempre, inovando e inspirando milhões. Mas para os que estavam naquele voo, ele se tornou mais do que um ícone tecnológico. Foi o exemplo vivo de que gentileza e compreensão podem causar impactos profundos. No final, a história de um insulto impensado e um arrependimento imediato não apenas mudou a vida de Richard, mas tocou milhões ao redor do mundo. Um simples voo se transformou em uma lição atemporal sobre humanidade e crescimento.